Essa é a história de Santa Genoveva, padroeira de Paris. O nome de Santa Genoveva e a devoção a ela não devem ser confundidos com aquela outra santa também lendária chamada Genoveva de Brabante. Genoveva de Paris é muito popular na França, especialmente na cidade de Paris, onde ela é padroeira. A vida da santa parisiense é narrada no livro Vida de Genoveva, que é um livro muito raro, um documento que foi escrito 20 anos após a sua morte. E essa biografia é considerada hoje como autêntico, embora não de todo genuíno. Ele possui o tom modesto de quem escreve para fins edificantes, mas esse texto consegue colocar a santa numa moldura histórica bastante precisa. Embora ela não se atirasse à guerra como Joana d'Arc, Santa Genoveva fez da atividade política e social uma obrigação tão importante quanto a oração e o jejum. Se Joana é invocada como uma grande guerreira, Genoveva se faz protetora nas horas de calamidade e perseguição. Ela nasceu próxima a Paris, em Nanterre, no ano 422, e seu nome significa boa família, aquela que é de boa família. Muito pequena ainda, ela se encontrou com São Germano, que é um venerável bispo, e foi ele que a aconselhou a se dedicar em servir a Deus e ao próximo. E assim ela fez, né? Ela levou essa história, esse conselho do bispo, muito a sério. Aos 15 anos de idade, ela formou um grupo com algumas amigas. Na verdade, era uma associação de mulheres que se dedicavam ao apostolado e também em ajudar aqueles mais carentes. Não eram religiosas, mas elas viviam muito em santidade, em sua casa ou no local de trabalho, ajudando na igreja ou no serviço àqueles que mais necessitavam. A sua história como protetora da França tem 2 episódios bastante significativos e que são sempre citados nas suas biografias. Um desses fatos é a resistência aos hunos e o auxílio dos moradores do campo à cidade que vivia na penúria. Quando Átila, um grande guerreiro, também conhecido como Flagelo de Deus, ele liderou os hunos na invasão a Paris e a população decidiu abandonar a cidade imediatamente. Santa Genoveva convenceu toda a gente a ficar, pois deviam confiar em Deus que iria impedir a destruição da metrópole. Embora ela fosse quase linchada pelo povo, que estava temendo muito o ataque de Átila, a convicção da jovem contagiou o povo e toda a gente ficou ali na cidade, à espera de um milagre, por assim dizer, não é? Átila, ele não só deixou de invadir Paris, como pouco tempo depois ele foi obrigado a recuar e a abandonar outras cidades conquistadas ali na redondeza. Tempos depois, quando a cidade mergulhava na fome e também na escassez, Genoveva exortou a população agrícola a socorrer os moradores urbanos, salvando milhares da morte. Por isso ela é invocada sempre que a capital francesa passa por calamidades e a santa não tem recusado proteção, segundo seus devotos. Ela também atuava na política e dessa forma ela conseguiu livrar muita gente da cadeia e da perseguição, pois sempre ela fazia um pedido, uma intercessão junto ao rei Clovis, conseguindo anistia aos prisioneiros políticos. Santa Genoveva ela liderou a construção de uma igreja sobre o túmulo de Saint-Denis, primeiro bispo e mártir de Lutécia. Lutécia, para quem não sabe, é o antigo nome de Paris. Ele foi decapitado no ano de 258, ali no início do cristianismo. Esta igreja que Santa Genoveva estava construindo, no futuro ela vai se transformar na abadia de Saint-Denis, onde por muitos séculos foram enterrados os reis da França. Santa Genoveva intercedeu junto ao rei Clovis e conseguiu que este construísse uma igreja que fosse dedicada a São Pedro e São Paulo, onde ela poderia ministrar. Há também o milagre de 1130, que é um milagre muito famoso na biografia da santa, e conta que naquele ano surgiu em Paris a peste do fogo. Essa peste era uma intoxicação causada pela ingestão de pães e outros alimentos produzidos com centeio contaminado por um fungo que causava depressão, confusão mental e hipertensão. Isso podia até levar a pessoa em coma. Esta peste causou a morte de mais de 1.400 parisienses. Então o povo se reuniu
começou a rezar para Santa Genoveva e fez uma procissão com suas relíquias por toda a cidade. Milagrosamente, a epidemia acabou. Ao longo da história, Genoveva sempre foi invocada por ocasiões de grandes calamidades e epidemias para implorar chuva ou contra as inundações do rio Sena. Quando ela morreu, em 502, aos 82 anos, seu corpo foi sepultado na nova igreja dedicada aos apóstolos São Pedro e São Paulo, que ainda estava inacabada, mas depois da canonização da santa, a abadia passou a se chamar Abadia de Santa Genoveva. O rei Clovis e a rainha Clotilde foram ali também sepultados. E eu recomendo a você que assista aqui no canal ao vídeo sobre a rainha Santa Clotilde. A abadia de Santa Genoveva foi saqueada e praticamente destruída pelos vikings no ano 847. Durante a Revolução Francesa, a abadia foi saqueada também pelos jacobinos, mas o culto à santa continuou e perdura até o dia de hoje na igreja de Santo Estevão do Monte. E essa foi a história de Santa Genoveva. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber todas as novidades que nós publicamos aqui. Obrigado pela sua companhia conosco e eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá!